Escolhas condicionais são uma das coisas mais interessantes e estranhas na NFL e nos esportes americanos em geral, e elas permitem uma gama praticamente infinita de possibilidades que os times só estão começando a explorar. Na maioria das vezes, as trocas são bem óbvias. Cada time começa com 7 escolhas de draft em cada ano, uma em cada uma das rodadas do draft, e essas escolhas podem ser trocadas por outras escolhas ou por jogadores. Um time pode trocar quantas escolhas quiser, mas não além dos 3 anos seguintes. E é basicamente isso. Uma vez que a troca esteja feita, cada time segue com a sua vida. Os jogadores envolvidos trocam de camisa, se mudam para jogar por outra equipe. É um processo que não precisa de grandes explicações para quem segue a NFL. As escolhas condicionais, porém, são especiais porque com elas a história não termina com a troca. A condição acaba criando uma espécie de história paralela, uma coisa que torcedores, imprensa e equipes precisam prestar atenção no futuro. Todo mundo presta atenção no número de vitórias e de derrotas, mas uma condição pode ser, por exemplo, um jogador jogar X% dos snaps para que um time tenha uma escolha melhor. Algo que pode fazer uma torcida torcer para que aquele cara jogue mais, ou menos, dependendo dele. O percentual de snaps é uma das condições mais comuns impostas em trocas. E um exemplo recente disso é o Carson Wentz. Ele foi trocado 2 vezes seguidas com essa condição. Na primeira, dos Eagles para os Colts, em que se ele jogasse 70% dos snaps, uma escolha de segunda rodada se tornaria uma de primeira. Ele fez isso e os Colts ficaram do lado perdedor da condição. Na segunda troca, ele foi trocado dos Colts para os Commanders. E aí uma escolha de terceira rodada se tornaria uma de segunda se ele jogasse 70% dos snaps. Só que ele não conseguiu fazer isso, e os Colts ficaram novamente do lado perdedor da condição. Uma outra forma, menos comum, mas que também aparece de vez em quando, é a condicional baseada em sucesso do time. Na temporada passada, por exemplo, os Lions trocaram o tight end TJ Hockenson para os Vikings por uma escolha de quarta rodada e uma escolha condicional de quarta rodada. Num jogo de playoff, uma das escolhas de quarta rodada dos Lions se tornaria de quinta. Como os Vikings não conseguiram vencer nenhum jogo de playoff, ficaram com 2 escolhas de quarta rodada dos Lions. Nos últimos 20 anos, mais de 90% das trocas condicionais envolveram um jogador jogando X partidas ou um percentual de snaps ou sucesso do time. Mas você poderia colocar qualquer coisa além de escolhas compensatórias nas condições. Isso, claro, desde que o comissário Roger Goodell aprove a troca. Só que nem ele, nem nenhum outro comissário anterior oficialmente vetaram uma única troca na escolha da NFL. E isso permite que um time coloque qualquer tipo de condição absurda ou ridícula para outro time numa troca. Sim, até coisas bizarras e sem pé nem cabeça poderiam ser colocadas em condições. Por exemplo, os Cardinals poderiam trocar Budda Baker para os 49ers por uma escolha de quinta rodada, que se tornaria uma de primeira rodada, desde que Mike Shanahan terminasse todas as suas entrevistas da temporada gritando "Go Cardinals!", ou até trocá-lo para os Patriots por uma escolha de sexta rodada, que se tornaria uma de segunda, desde que Juju Smith-Schuster não fizesse nenhuma dancinha de TikTok por um ano. Ambas as condições são estranhas, bizarras, mas completamente legais e dentro das regras. E, na realidade, você não precisa nem mesmo fazer uma troca para colocar uma escolha condicional para outro time. Um time poderia dar uma escolha para outro time se esse outro time jogasse 50% dos seus snaps com 10 jogadores, por exemplo. Não é tecnicamente uma troca, e sim uma doação condicionada. E talvez essa seja a maior beleza da NFL. Desde que não seja proibido no livro de regras, você pode fazer praticamente qualquer coisa. O livro de regras da NFL tem quase 250 páginas, e várias dessas regras foram criadas porque alguém, seja um técnico, um GM ou um jogador, foi criativo e a liga teve que ser extremamente específica na proibição depois disso. Mesmo hoje, com uma quantidade surreal de regras e parágrafos, daria para zoar bastante. Mas a maioria dos times prefere ser bom em futebol ao invés de zoar os outros times, o que é uma pena. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, dê um like e segue o canal para mais histórias como essa. E não se esqueça de compartilhar com outros fãs de NFL. Valeu!
e até a próxima.